eu presbítero como eles. Ao que nós sabemos, o apóstolo Pedro era apóstolo. Entretanto, ele se identifica como presbítero. A melhor maneira de nós entendermos esta apelação é que Pedro está se referindo ao tempo em que ele serviu na igreja de Jerusalém como parte de uma equipe. Nós lemos em outras partes do Novo Testamento que ele, juntamente com outros presbíteros e apóstolos, governavam a igreja em Jerusalém. E Pedro era, portanto, parte de uma equipe de presbíteros e apóstolos que funcionavam como pastores do rebanho. E fazia já cerca de 30 anos que ele tinha exercido ou estava exercendo a sua função de pastor de rebanho. Portanto, quando Pedro escreve aos presbíteros e se identifica como sendo presbítero também, a sua palavra ganha muito mais peso, ganha muito mais autoridade. Nós estamos aqui diante de um homem que durante 30 anos pastoreou uma igreja, serviu como modelo, orientou aquela igreja, exerceu, enfim, plenamente a função de presbítero, apóstolo e pastor. E, portanto, nos fala com muita autoridade. Ele diz que é testemunho, ou testemunha das aflições do Senhor Jesus. Isso identifica como apóstolo que participou, viu o sofrimento de Cristo. E ele também fala com alegria de que ele está antecipando a glória que haverá de vir com a vinda do Senhor Jesus, trazendo a recompensa de todo presbítero, de todo pastor fiel. Eu espero que com essas observações tenha ficado claro para nós o valor e a importância dessa passagem, dessas instruções que são dadas aos presbíteros. É curioso que na carta toda, nos seus 5 capítulos, Pedro, em nenhum momento, falando a diferentes grupos da igreja, ele se identifica ou ele se torna íntimo, vamos dizer assim, dos seus leitores. É só quando ele trata ou se dirige aos presbíteros que ele se identifica como sendo presbítero. E o tom, então, se torna um tom mais intimista, um tom mais aproximado, dando, então, a estas instruções um caráter extremamente especial, importante e relevante para nós. E aqui que nós vamos encontrar três coisas que eu gostaria de trazer a respeito do presbiterato bíblico nessa série tão importante de estudos. A primeira delas é o que é, de fato, qual é a função dos presbíteros enquanto pastores do rebanho. Vamos procurar entender isso aí. Em segundo lugar, quais são as motivações certas e as erradas que frequentemente acompanham o papel dos presbíteros pastores. E, por fim, vamos falar a respeito da submissão que é exigida da igreja, particularmente dos mais jovens, aos seus líderes, que são os presbíteros da igreja. Então, em primeiro lugar, a exortação de Pedro aqui no verso 2, quando ele, se referindo aos presbíteros, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aqui nós temos numa única palavra tudo o que compreende o exercício do presbiterato. Do ponto de vista bíblico, o presbítero é um pastor. Eu acredito que foi somente para prejuízo das igrejas reformadas e presbiterianas que se fez uma distinção, que, ao meu ver, não é bíblica, de que quem cuida do rebanho é o pastor, aquele que fez seminário, que foi ordenado como pastor, enquanto que aos presbíteros cumpre apenas uma participação administrativa. Eles gerem os negócios da igreja, tomam decisões de ordem administrativa e às vezes de ordem disciplinar, deixando, entretanto, o cuidado da alma das pessoas apenas ao pastor da igreja. Mas essa é uma distinção que não é uma distinção bíblica. Na realidade, o pastoreio, o cuidado do rebanho, ele deve ser exercido por todos os presbíteros. Não há na Bíblia uma distinção entre a função de presbítero e de pastor. O pastor, na verdade, ele é um presbítero que é separado para o ministério da palavra, mas ele, juntamente com os outros presbíteros, exerce a função de pastor do rebanho. E é nesse sentido que nós temos que entender a exortação do apóstolo Pedro aqui, quando ele se dirige aos presbíteros e diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Mas o que é que está compreendido nessa palavra pastorear? Ora, talvez a melhor analogia para entendermos isso aqui é o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tem que fazer as seguintes coisas. Primeiro, ele tem que buscar as desgarradas, ele tem que reunir as dispersas,
ele tem que guiar o rebanho, ele tem que proteger o rebanho de animais ferozes e de ladrões, ele tem que alimentar o rebanho, ele tem que dar de beber ao rebanho, ele tem que guiar o rebanho no caminho e lhes prover orientação em todas as coisas. É isso que o pastor de almas tem que fazer. Esse é o trabalho dos presbíteros. Em algumas igrejas reformadas, isso ficou tão bem compreendido que, na sua organização, os presbíteros, juntamente com os pastores, eles cuidam da alma do povo, das questões espirituais. E a questão da administração, da vida da igreja, o cuidado com os prédios, a questão do dinheiro, a aplicação das ofertas, isso fica para uma junta administrativa ou para o próprio corpo diaconal. Porque estas igrejas entenderam que o papel do presbítero não é apenas um papel administrativo de tomar decisões em reunião de conselho, mas o papel do presbítero é, juntamente com o pastor, cuidar do rebanho, cuidar das almas das pessoas que lhe foram confiadas, fazer, enfim, o trabalho do pastoreio. O pastor ou o presbítero, ele é também chamado de episcopos. É uma palavra grega que significa supervisor. E quando nós colocamos essas duas ideias juntas, a ideia do pastorear e da supervisão, nós temos o quadro completo que nos mostra qual é a função do presbiterato bíblico. Ele é um supervisor de almas, ele pastoreia o rebanho, cuidando dele, supervisionando, verificando as suas necessidades e suprindo cada uma delas através da palavra de Deus. Perceba ainda que Pedro, quando se dirige aos presbíteros, ele dá uma ordem, pastoreai. Ou seja, não é uma questão de opção para o presbítero ou para o corpo de presbíteros se vai pastorear ou não o rebanho de Deus, porque esta é a sua função. E é, no mínimo estranho, pode parecer estranho, que o apóstolo Pedro tenha determinado isso para os presbíteros, quando esta função parece tão óbvia. Pastoreiem o rebanho de Deus. Mas, às vezes, esta exortação, esta ordem, ela é necessária porque os presbíteros, e às vezes até os pastores, acabam se envolvendo com as questões administrativas da igreja, os processos burocráticos, construção e uma série de outras coisas que são lícitas e são corretas, mas eles perdem o foco no fato de que eles foram constituídos principalmente para cuidar da alma do rebanho. Os apóstolos perceberam isso muito bem, quando lá em Atos capítulo 6, a atenção deles foi requerida para cuidar de um problema de distribuição de ofertas entre as viúvas. Eles disseram, não é justo que nós deixemos a oração e a pregação da palavra para servirmos às mesas. E foi então que eles constituíram aquele grupo para cuidar desse assunto, porque eles não perderam o foco. É função dos presbíteros pastorear o rebanho, orar, ensinar a palavra, cuidar do rebanho, suprir todas as suas necessidades. É isso que está compreendido aqui nessa expressão, pastoreai o rebanho de Deus. Aqui o apóstolo Pedro está simplesmente passando adiante o encargo que ele recebeu de Jesus. Quem não lembra daquela cena ao largo do Mar da Galileia, quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu a Pedro e disse, amas-me, Pedro? E depois das respostas, a cada resposta de Pedro, Jesus dizia, pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. 3 vezes pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor Jesus passou para o apóstolo Pedro a função de pastorear o rebanho de Deus. E agora ele transmite esta função aos presbíteros espalhados pelas 5 províncias da Ásia Menor, dizendo que é esta a função primordial do presbítero, tomar conta do rebanho de Deus, tomar conta desse rebanho querido. Note que, quando Pedro fala, ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, o rebanho que pertence a Deus. É isso que esse genitivo aí quer dizer. O rebanho que pertence a Deus. Não é o rebanho que provém de Deus, mas o rebanho que pertence a Deus. Porque, de fato, a igreja é de Deus. No seu sermão de despedida aos presbíteros da Ásia Menor, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo dá uma exortação semelhante, dizendo que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Esse rebanho é de Deus, porque foi comprado com sangue precioso do Senhor Jesus. Foi pago um alto preço. Portanto, e aqui é um ponto muito